Olá, caros colegas. Eu resolvi fazer este vídeo para vos apoiar na resolução do caderno de exercícios da sessão número 3, ação de formação de iniciação ou introdução ao Python. Ora, o que é que vamos ver hoje? Hoje vamos ver as variáveis complexas, nomeadamente listas, tuplos, sets ou conjuntos em português e dicionários. Ok? E para isso vou começar por distinguir a variável complexa da variável simples. Até aqui vocês tínhamos visto que as variáveis são as variáveis simples eram colocadas, portanto eram apontadores para posições de memória. Aqui temos a memória RAM, representada de uma forma de gavetas, e eu represento assim, claro que internamente isto são transistores, mas torna-se mais fácil para nós visualizar desta forma. Cada posição que vocês veem aqui tem um endereço, sei lá, F200, esse endereço aponta então para conjuntos de 8 transistores, 8 bits. E eu posso colocar aqui informação até 8 bits. É evidente que 8 bits, 2 levantado a 8, isto dá no máximo dos máximos para codificar 256 coisas diferentes, ou seja, em termos de números inteiros, desde o número 0 até o número 255. Por isso é que, quando é preciso mais do que esta informação, imagina para guardar o número 1000, eu vou ter que, numa linguagem mais tipada, por exemplo, se eu definia a variável que é de tipo inteiro, A igual a 10, por exemplo, e ponto e vírgula, e o que o compilador iria fazer era apontar para uma determinada posição de memória A que permitisse guardar este tipo de dados que eu tenho aqui, não é? E o int, se calhar é preciso de duas caixinhas destas, ele ia reservar e ia guardar aqui o número dividido em duas partes, a most significant e a less significativa, e portanto os números eram armazenados, digamos, em gavetas. Caso não coubesse numa gaveta, ele cortava a meio e separava isto em gavetas. Mas isto é uma gestão que nós não queremos saber, nós programadores, como é evidente, porque isso é muito baixo nível e as linguagens de programação fazem esse trabalho por nós. E portanto o sistema operativo, a linguagem de programação compila e depois o sistema operativo gera isso tudo e nós abstraímos dessa confusão. Mas o que é certo é que nas linguagens como o C, nós somos obrigados a identificar o tipo da variável para ajudar o compilador a guardar as gavetas que são necessárias. No Python, vocês já sabem, isso não é obrigatório, embora possa ser possível, mas em Python basta fazer A igual a 10 e automaticamente ele vê pelo número que aqui está e quantos espaços é que vai precisar de memória e aloca lá o que tem que alocar e põe o identificador na posição de memória que tem que encontrar livre na memória RAM e armazena lá o número 10, que é o que eu quero. Portanto, eu, do ponto de vista do Python, não tenho que saber, embora não é pior saber, como é que ele se vai arranjar para guardar o número 10 na memória RAM, mas o que é certo é que se eu numa segunda linha colocar A igual a 20, o que vai acontecer é que ele vai à gaveta, à posição de memória apontada por A, que é esta aqui, é F não sei das quantas, que ele arranja lá livre, e vai colocar lá o valor 20. Ora, como só cabe lá uma coisa de cada vez, ele vai apagar a anterior e vai colocar 20, ou seja, ao colocar o 20
ele vai ocupar todos os transistores que estavam ligados e desligados para, neste momento, ter esta informação do 20 e não do 10. Daí que, se vocês fizessem agora aqui um print do A, ele iria sair 20, o 10 desapareceu. É como se nunca tivesse existido. Inclusive eu posso provar isso aqui, adicionando aqui um bloco de código. Posso estar igual a 10, A igual a 20. Se eu fizer aqui um print de A, vocês vão ver que o que sai é 20, o 10 desaparece, por isso simplesmente é como se nunca tivesse lá estado, ok? Portanto, e desapareceu, não há hipótese de ir buscar, ok? E portanto, reparem, quando surgiram situações em que, por exemplo, eu tenho 28 alunos e queremos fazer a média das notas dos meus alunos, dos 28 alunos, então, com os recursos que nós sabemos até agora, eu tinha que criar 28 variáveis. O A1 para ter a nota do aluno 1, o A2 para ter a nota do aluno 2, até por aí fora, até o A28. Para além de gastar muito tempo da minha parte a escrever isto tudo, não é muito, digamos, eficaz em termos de programação, porque não permite muito automatização. Vamos ver que, da forma que eu vou fazer quando é nos ciclos, eu vou conseguir fazer de forma automática a recolha desses 21 valores e depois fazer a média com uma única variável, senão tornava-se difícil automatizar isto. E o que os cientistas da computação fizeram foi criarem então uma situação que permitisse este registro de vários números associados a um nome só, ok? Ou seja, eu quero um A, mas quero um A que contenha as 28 notas, ok? E para isso criaram-se então os arrays ou as listas, ok? Temos então as listas. E as listas não é mais do que, olha, eu ir à memória RAM e dizer, olha, todas estas posições são o A. E aqui vai ter a primeira nota da turma, 10, aqui vai ter a segunda e por aí fora. Ok? E se eu disser, olha, cria um array de 20 posições, em C é assim que se tem que fazer, tenho que definir logo o tamanho do array antes de eu começar a utilizar, que é para ele ir lá alocar e saber exatamente a memória que é preciso. Em Python, não é? Em Python basta-me dizer A igual e chaveta curva e acabei de criar uma lista sem nenhum elemento. Okay? E ele vai criar esta lista só com uma posição e sempre que à medida que precisa de mais, ele vai alocar mais memória dinamicamente. Okay? Portanto, para criar uma lista em Python, basta pôr a chaveta, esta parênteses reto, se quiser. Não é bem uma chaveta, chama parênteses reto. E, portanto, eu posso criar uma lista desta forma. Portanto, neste caso, eu posso criar uma lista utilizando então esta notação. Basta colocar os parênteses retos e depois os valores entre vírgulas que eu quero colocar dentro dessa mesma lista. Okay? As listas servem então para armazenar vários valores numa única variável, portanto associada a um único A ou B, ou seja, uma única etiqueta, digamos assim. E as características das listas principais é que permitem valores duplicados e podemos alterar os valores e podemos aceder a um determinado valor através de um índice, ok? Isto porquê? Porque nas listas o primeiro valor da lista tem por defeito o índice 0, o índice 1, índice 2 e por aí fora. Ou seja, se eu tiver uma lista A igual, então, por exemplo, com a nota 10, com a nota 12 e com a nota 13,
eu posso aceder e alterar este valor sabendo a posição. E eu sei que a posição do primeiro valor começa por 0, então esta é a posição 0, esta é a posição 1, esta é a posição 2. Então, se eu disser print A de 0, A índice 0, ele vai imprimir o posição 0, que neste caso é 10. Ok? E, portanto, isto das listas também terem um índice vai ser bom, porque eu depois posso percorrer automaticamente todas as posições e ir somando para depois fazer a média, uma série de coisas. Portanto, uma lista possui então este índice, que é muito importante depois e são criadas utilizando estas chavetas ou estes parênteses retos. As listas em Python eu posso misturar os tipos de dados, já em outras linguagens não. Eu posso criar uma lista e ao criar um array eu tenho que dizer que é um array de inteiros, um array de strings, um array de floats, ok? Neste caso no Python eu posso misturar, posso dizer o primeiro elemento pode ser um, o segundo pode ser um texto, o terceiro pode ser um float, enfim, posso fazer este tipo de coisas. Posso inserir elementos duplicados numa lista aceita. Vamos ver que nos sets, nos conjuntos, vamos ver que há outros tipos que não aceitam duplicados, mas aqui nas listas aceitam duplicados. Se eu quiser criar uma lista vazia, basta-me colocar a lista igual a parênteses retos e abre e fecha, não tem lá nada dentro, mas está criada então a lista. E eu posso aceder então a um determinado elemento da lista colocando o índice, ou variável, language e a posição que eu quero. Neste caso ia buscar o Python, que é a posição 0, e aqui o 2, 0, 1, 2 ia buscar o C++, ok? E portanto cá está o índice 0, 1, 2, por aí fora, sempre da esquerda para a direita. Claro que ele também aceita negativos, índices negativos. Okay? Então, se puserem negativos, ele começou do último para o primeiro. Okay? Podem usar esta notação tanto de índices positivos como índices negativos. Isto é próprio do Python. Okay? Uma outra coisa interessante é que para adicionar um novo elemento a uma lista eu tenho o método append, ok? Portanto, o append permite-me adicionar um novo elemento à lista. Então aqui vamos, por exemplo, criar aqui uma lista, vou chamar lista, igual e a parênteses chavetas retos ou parênteses retos. Parênteses retos, vamos meter aqui o 10, o 23, o 34, o 45, por aí fora. E eu aqui posso, se eu quiser aceder aos elementos, já sabem, lista de 0, lista de 1 por aí fora, eu posso querer acrescentar um elemento à lista, então posso, reparem, tudo que é variável em Python herda de um objeto. Portanto, isto já estou a entrar aqui com conceitos de programação orientada a objetos, mas o que interessa para nós nesta fase é que se escreverem lista e pontinho, vão ter acesso aqui aos métodos que são possíveis de utilizar com este tipo de dados. E reparem, eu tenho aqui neste método, na lista eu posso usar o append, posso usar, que é para adicionar um elemento, posso usar o clear, posso o copy, que é para copiar, o count, que é para contar o número de um dado elemento na lista, posso fazer o pop, o remove, o pop vai remover um elemento da lista por um dado índice, ok? O remove vai remover um determinado elemento da lista, imagina que eu quero remover todos os 10, ou o primeiro 10 que aparecer, o reverse e o sort, posso querer ordenar uma lista, ok? Vamos começar pelo append, ok? O append, se eu quiser appender o número 2 à lista, reparem, e agora aqui vou fazer o print da variável lista. E se fizer isto, reparem
ele tinha isto, 12, 23, 34, 45, fiz o append de 2 e ele acrescentou um elemento ao fim da lista. Okay? É evidente que vocês podem querer, olha, e se eu quiser colocar no início da lista, ok? Se eu quiser colocar a meio da lista, ok? Temos aqui, por exemplo, o insert, e o insert, reparem, permite-me inserir através de um índice. Olha, insere na posição 1 o elemento, sei lá, 100, ok? E se eu fizer agora um print da lista, eu vou verificar, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Cá está, acrescentou na posição 1 o elemento 100, ok? Portanto, se fizerem o append, ele automaticamente vai colocar no final. Se quiserem pôr num determinado sítio, usam o insert, ok? Prontos, também posso usar o lista ponto, vamos ver aqui, o clear apaga tudo que está na lista, o count também é interessante, porque olha, eu quero contar quantos 12 tem a minha lista, ok? E agora vou colocar aqui um print disto e vou colocar num de contagem de 12, ok? Contagem de 12 e vou fazer isto, pronto, e ele vai dizer que tenho 1, ok? Tenho um 12. Se eu tiver aqui outro 12, vamos supor, aí já me vai dar 2, ok? Portanto, ele conta-me, o count conta-me o número de elementos que encontrou naquela lista iguais a um determinado elemento. Isto pode ser interessante para determinadas coisas. Pronto, depois temos ainda o pop e o remove. Ora bem, o pop, vamos ver aqui, já agora vou falar do extend primeiro, está bem? Por exemplo, eu tenho duas listas, um numbers e o even. Portanto, a lista numbers tem 135 e a even tem 468. Se eu fizer numbers.extend, estendo o numbers e passar para o argumento desta função a lista do even, eu vou obter 135 mais a segunda lista. Okay? Portanto, estendo a lista para conter todos os elementos. Okay? E portanto o extend serve para juntar duas listas. O insert, já vos disse, portanto, permite-me inserir um elemento numa lista numa determinada posição. Depois temos aqui, eu queria vos mostrar o pop e aqui o remove e o del, ok? Portanto, o del serve para remover um item de uma lista. Por exemplo, a del language de 1, ele vai remover o Swift, que 0, 1, a posição 0 é Swift. Posso usar índices negativos, neste caso vou remover o último, e posso ainda usar o slicing, ou seja, desde o 0 até ao 2. Eu já vos vou mostrar o que é isso, é substrings, o slicing, mas no fundo coloca-se o primeiro elemento, 2 pontos e o último elemento. O último elemento é exclusivo, já agora. Depois temos o remove. O remove permite remover um dado elemento, okay? Quer remover Python, escreve mesmo Python e ele remove esses elementos. Aí já não é pela posição. Portanto, se eu quiser fazer pela posição, faço o del e removo um elemento pela posição. Se eu quiser remover pelo valor, faço o remove. E portanto, eu tenho aqui, e estávamos a falar do pop, o pop retorna e remove um determinado item através de um índice, ok?
e portanto é muito parecido com o remove. Mas o pop, se não disserem nada, remove o último elemento. O clear apaga todos. O index retorna o índice do primeiro elemento que for igual ao que eu quiser. Por exemplo, olha, eu quero saber qual é o índice de banana. Eu faço this list ponto index e no meio dos parênteses mando bananas e ele vai me retornar 0, 1. Retorna-me o valor 1. Ok? Depois tenho sorte, que permite ordenar uma lista de forma ascendente ou descendente, já mostro como, e o copy, que permite fazer uma cópia de uma lista, e o reverse, que reverte os itens de uma lista. Se eu quiser saber o tamanho de uma lista, tenho que usar a função len. Portanto, len, abrir parênteses e mando para a lista, e aqui neste caso 1, 2, 3, tem 3 elementos, ok? E basicamente é isto que temos que saber para de listas. Também posso mudar os valores de um determinado elemento na lista, dizendo, olha, o language da posição 2, que é Swift neste caso, passa a ser C. E ele apaga o Swift e mete lá C. O 2 é 012, é o último, desculpa. Aqui. Ok? E portanto, basicamente é isto que temos de uma lista. Por exemplo, se eu quiser, posso fazer print número de elementos da lista, número de elementos de uma lista, e posso com a função len de lista, ok? Prontos. Depois enfim, tenho o remove, o pop. So, basicamente é isto que nós temos sobre isto. Portanto, o que eu vos proponho aqui é que vocês agora, eu dou-vos aqui um Jupyter Notebook para fazerem, para esta sessão assíncrona, desculpem, e tenho aqui então iniciado. Reparem que isto é tudo de listas, só da parte 2 é que passa a ser tuplos, e aqui basicamente o que eu quero que vocês façam é fecheiro, guardam uma cópia disto no Drive, porque este eu só partilhei como leitura, fazem os exercícios aqui, ok? E depois partilham comigo e colocam lá o link, copiar o link e colocam lá no Classroom, está bem? Portanto, aqui é simples. Por exemplo, partam listas, criar esses elementos, cria uma lista com 5 nomes de alunos, mostra o primeiro nome e o último elemento, mostra o tamanho da lista. Pronto. Depois modificar elementos da lista, tem aqui já o array números, que eu por acaso até já o coloquei aqui, mas aqui falta que vocês façam a primeira parte, que é criar uma lista com 5 nomes de alunos, portanto aqui nomes, não é? E aqui criavam com parênteses redes, e aqui metem entrar, se é uma lista de nomes tem que ser com aspas, não é? João, vírgula, e vão fazendo os 5 nomes, não é? O André, o Joaquim, sei lá, o Pedro e então aqui o Joaquim, o Pedro e o António, por exemplo. Ok? Depois diz assim, João, já agora está com os outros. Depois mostra o primeiro e o último elemento. Portanto, aqui, para mostrar o primeiro, print, por exemplo, o primeiro elemento é, e agora posso pôr vírgula e vou buscar nomes de 0, né? E está feito, ok? Pronto, é isto. O último elemento é nomes menos 1 e o tamanho da lista é len de nomes. E basicamente é isto que eu podia aqui. Depois
queria modificar elementos de dados numa lista, altero o valor 30 para 35, portanto aqui era muito simples, vocês aqui só têm que modificar o 30 está na posição 0, 1, 2, portanto tem que ir a números de 2, não é? Números de 2 e alterar então para 35 e mostrar a lista atualizada, portanto print de lista, print de números, ok? E pronto, basicamente é isto que vos é pedido, falta aqui um parênteses, é isto que vos é pedido. Pronto, está aqui, o primeiro é João, o último é António, o tamanho da lista é 5, números, não é número, números de 2, ok, o tamanho da lista é 5 e depois acrescentei, mudei o 30 para 35 e está feito, é isto que se pretendia no primeiro exercício, ok? Que eu vou retirar aqui nesta parte, portanto aqui, deixo só assim. Pronto, depois aqui a ideia é vocês fazerem adicionar, remover elementos e agora vamos ver então aqui os subconjuntos. Subconjuntos é que realmente temos que explorar aqui um bocadinho mais e eu vou mostrar-vos. Por exemplo, isto chama-se o slicing, não é? Por exemplo, eu posso ter aqui uma lista 1 que vai ser igual à lista e posso cortar elementos daquela lista. Imagina que eu só quero estes dois elementos e eu posso dizer assim, olha, a notação é o primeiro elemento, 2 pontos e o último elemento. Se eu fizer isto, ele vai-me, é desde o princípio até ao fim, mas não digo nenhum índice, é ele que considera que é copiar a lista toda. Então, lista 1 vai ficar exatamente igual à lista. Mas se eu disser, olha, copia desde a posição 2 até ao fim, ora 0, 1, 2, eu vou ficar só com 34, 45. Se eu imprimir agora aqui o print de lista 1, eu vou verificar que só vou ficar com print lista 1, lista é desde a posição 2 até ora 12, portanto desde a posição 2 até ao final, 0, 1, 2. Devia ter ficado, deixa-me ver, a lista é esta, não é? Penso eu, print de lista, exato, a lista é esta, portanto eu digo que é desde a posição 2, 0, 1, 2, ou seja, desde o 12 até ao final. 12, 23, 34, 45, 12, 23, 45, ok, é isso, está certíssimo, ok? Reparem que a lista não é esta inicial, aqui depois fomos acrescentando elementos e tal, portanto a lista depois é esta. E eu posso fazer aqui brincadeiras e mais, eu posso, por exemplo, olha, quero desde a posição 2 até a posição 5 e só, sei lá, 2 em 2. Posso fazer também o step, posso definir aqui o step. E posso fazer isto e aqui vai-me dar da 2 à 5. A 5 é exclusiva, a quinta não é exclusiva, não fica. E de 2 em 2, portanto vamos lá ver, 0, 1, 2, portanto sai a 23, 0, 1, 2, a lista final é esta, 0, 1, 2, portanto ficou 12, depois é 2 em 2, portanto, e seria desde a 2 até a 5, portanto, a 5 é exclusivo, 2, 3, 4, 5, a 5 não sai porque é exclusivo, portanto, sai só o 12 e depois é o 34, porque ele é 2 em 2, portanto, e está certíssimo, ok? Posso inclusive inverter uma lista com esta notação, se eu fizer, olha, 2 pontos, 2 pontos, menos 1, eu vou inverter a lista.
fica ao contrário, 2,45 fica invertida. E portanto ele aqui aceita índice negativo, ou seja, que eu estou aqui a dizer vai do início até ao fim e inverte, ok? Todos os elementos. E pronto, tenho aqui isto chama-se o slicing, ok? Eu tenho aqui, onde é que eu tenho isso? Tenho aqui alguma coisa, subconjuntos, pronto, está aqui. Portanto, inclusive a lista, neste caso tenho esta lista, se eu disser do 2 ao 5 vai do 2 até ao índice 4, o 5 é exclusiva, se eu não disser nada é até ao final, e neste caso vai copiar a lista do princípio ao fim, se eu não disser nem o princípio nem o fim, ele considera que é se eu não disser nada é o princípio, se eu não disser nada no final é o final. Portanto, é assim que funciona o slicing. E portanto tem aqui alguns exercícios de slicing para vocês fazerem, que vocês basta chegarem aqui e são muito simples. Portanto, mostro os primeiros 3 elementos, mostro os 3 últimos, portanto, coisas simples, não é? Mostro os elementos do índice 2 ao 5. E depois temos aqui também o juntar listas com zip. Se eu tiver 2 listas, eu posso juntá-las com esta função chamada zip, ok? Também é importante. Portanto, eu vou criar aqui, por exemplo, já tenho a lista 1 e a lista, e eu posso juntar as 2 listas. Vamos chamar aqui lista 2, torna-se igual a zip de lista com lista 1. Okay? E agora vou imprimir a lista 2 para vocês verem. E o que ele criou foi, juntou as 2 listas, okay? 12 com 2, depois o 100 com o 45, e faz então uma lista de tuplos, onde vai juntar as listas. Isto é interessante, que se eu, por exemplo, quero criar uma lista com o nome dos alunos e as notas que eles tiveram, e depois quero fazer a média, e depois para associar, por exemplo, eu quero ver o aluno que tirou, o nome do aluno que tirou melhor a nota, não é? Eu crio uma lista com os nomes, uma lista com as médias ou com as notas, e depois vou ver o máximo das notas e vou buscar o associado do nome, ok? Portanto, eu imagino que isto eram notas, tirou mais foi 100, então ia buscar o nome da pessoa que tirou os 100. Portanto, às vezes dá muito jeito de juntar listas quando nós queremos associar 2 coisas, ok? E elas, claro que nós poderíamos criar listas, esta lista só tem uma dimensão, podemos criar coisas mais complexas, com 2 dimensões, etc. Mas temos então essa possibilidade de juntá-las com zip, com esta função simples, ok? Prontos, listas, acho que não vamos iterar listas, vamos deixar isto para a próxima sessão. Iterar listas é percorrer uma lista de forma automática, com a função for, ou com instrução for, mas isso vamos deixar para a próxima sessão. Se calhar não posso deixar de vos mostrar o list mas se calhar deixamos o list comprehension para a próxima sessão. Muito interessante, mas deixamos isso para a próxima sessão. Eu acho que não coloquei aqui, deixa-me só ver. Acho que não coloquei, depois retirei, exatamente, retirei. Portanto, deixamos isso para a próxima sessão, porque quando dermos os ciclos. Depois, com zip, vamos aos tuplos. O que é que são tuplos? É muito semelhante a uma lista, a diferença é que não podemos alterar os elementos do tuplo. O tuplo é imutável, ok? Depois de atribuída, depois de criação de um tuplo, não podemos ir lá e alterar um elemento do tuplo, ok? É a única diferença. Para criar um tuplo é colocado, em vez dos parênteses retos, é parênteses curvos, ok? E depois praticamente é exatamente igual às listas, ok? Só que aqui vocês não conseguem tanto modificar um elemento do tuplo. Portanto, eu posso criar um tuplo
vamos criar então aqui um tuplo. Vou pôr aqui tuplo 1 igual, e agora vou pôr aqui os parênteses e uma vírgula. Quando eu quero criar um tuplo, para criar um tuplo, eu portanto, se eu criar, por exemplo, entre parênteses hello, isto é uma string, para criar um tuplo eu tenho que colocar um valor e uma vírgula no final, para eu distinguir, porque senão ele vai considerar que é uma string e não um tuplo, ok? Para criar um tuplo, e usando para aqui, onde é que está isso? Portanto, para criar um tuplo, eu tenho então que usar parênteses curvos e colocar os valores, ok? Devo colocar a vírgula para não haver confusões com o tipo de dados, e se quiser criar um tuplo vazio, tuplo 1, eu tenho que posso fazer por simplesmente isto, ok? Abrir e fechar parênteses. E agora reparem, se eu vou pôr aqui o tuplo 2, vou-lhe chamar, vou pôr só assim. E agora vamos ver isto. Se eu fizer aqui um print do type do tuplo 1, ok, e vamos fazer um print do type tuplo 2 e vamos ver o que é que ele dá. Reparem, o primeiro deu classe tuplo, mas o segundo, como eu não coloquei a vírgula no final, dá-me inteiro, ok? Portanto, cuidado com isso. Colocando aqui a vírgula já aparece tuplo, ok? Portanto, é evidente que se colocarem vários elementos já não se coloca esse problema. Na vazia também não se coloca esse problema, mas com um elemento convém sempre colocar ali a vírgulazinha para distinguir um tuplo de outra coisa qualquer, ok? E portanto, onde é que nós estávamos? Estávamos aqui. De resto, o tuplo, podemos ver aqui o tuplo 1 ponto, temos aqui, pronto, já temos acesso a isto, é? O count e o index, ok? Que não podemos alterar, não podemos, enfim, só temos acesso à contagem. Eu quero contar, sei lá, o número de 1s que tem no tuplo 1. No tuplo 1 não tem nada, vai dar 0, não é? Claro. Mas se eu fizer do tuplo 2, contar um número de 1s, já dá 1, ok? Tenho cá um número 1, ok? O que é que tínhamos? Era o tuplo, era o count e era o index, ok? Se eu quiser saber o index do 1, ou seja, qual é o índice do elemento 1, ele vai me dizer que é 0, que é o primeiro, ok? Basicamente é isto. Se eu quisesse alterar, tinha que transformar um tuplo numa lista, não é? Também é possível. Portanto, eu agora digo lista 3 torna-se igual a lista de tuplos. Já aqui, a partir deste momento, eu posso alterar os elementos, porque já é uma lista. Já posso alterar os elementos da lista 3 e depois posso voltar a transformar em tuplo, em tuplo, exatamente. Portanto, é assim que se faz quando eu posso fazer um cast e passar para imagina agora tuplo 4 torna-se igual a tuple da lista 3. E pronto, eu alterava, passava para a lista, alterava, transformava novamente em tuplo e estava feito. A vantagem do tuplo é que é imutável. De resto, se não tiverem que ter essa preocupação, usem listas, que é mais, tem mais ferramentas, não é? E portanto, os sets é um conjunto de coleção de dados exclusivos, ou seja, os sets é importante porque não permitem duplicados.
ok? Portanto, de resto também é muito parecido com as listas, só que não permite duplicados. Muitas vezes até usamos isso mesmo para transformar uma lista num set e todos os duplicados vão à vida, ok? E depois voltamos a transformar em lista. Muitas vezes quando queremos retirar todos os duplicados, transformamos num set e voltamos a transformar em lista. Portanto, em Python criamos conjuntos colocando os elementos entre chaveta e curva, ok, separados por vírgula. Um set é com chaveta curva, é a diferença, enquanto que uma lista é chaveta reta, o tuplo é parênteses, aqui é chaveta curva, ok, no set. A vantagem do set é que não permite então duplicados e portanto essa é a grande vantagem. Depois temos ainda mas podemos, neste caso no set podem adicionar, aí a função para adicionar é o add, okay? Podem alterar com a função update, podem remover, okay? Usando o discard para remover um elemento especificado de um conjunto, por exemplo, discard de Java, ele vai remover o Java, ok? E portanto as funções que existem para o set são estas. O enumerate, o len retorna o tamanho do set, o max, o mínimo, dá logo o máximo, o mínimo, ok? O sorted, não vos mostrei há bocado a ordenar uma lista, já agora, esqueci-me, ok. Vamos supor que eu quero ordenar aqui uma lista. E antes então aqui das listas acabarem, imagina que eu quero agora ordenar a lista, aí ordenei desta forma, mas é possível ordenar de outra forma, ok? Já agora eu aqui fiz a ordenação da forma reversa, mas o lista, existe aqui o sort, ok? Que é o que permite ordenar uma lista, e aqui vai ordenar por defeito, por ordem ascendente, do mais pequeno para o maior, ou se forem letras, da A ao Z. Se eu quiser, ao contrário, posso pôr aqui o reverse igual a true, ok? Reverse igual a true. E também ele vai agora ordenar de forma reversa a lista, ok? E, portanto, também existem essas funções. O soma dá logo a soma de todos os elementos de um set, ok? Reparem que isto não tinham nas listas, não é? O max, o mínimo, não tinham acesso a isto. Embora nós, quando dermos a biblioteca NumPy, o NumPy tem isso tudo. Portanto, o NumPy, além de ser muito mais rápido que uma lista do Python, para trabalhar com listas é muito melhor no NumPy, porque tem depois muitas outras, acesso a muitas outras ferramentas, a muitos outros métodos para matemática e estatística muito interessantes. Finalmente, os dicionários. O que é que são os dicionários? Os dicionários é uma lista também, uma variável complexa, não é? Só que ela permite armazenar em pares de chave-valor, ok? Por exemplo, imagina eu quero o João teve 12, o Pedro teve 10, então eu posso criar um dicionário desta forma para associar logo um nome à nota, não é? Enquanto que se eu tiver duas listas, tenho que depois zipá-las, não é? Juntá-las com um zip, etc. Aqui podemos logo usar os dicionários para fazer isso. Os dicionários é também com chaveta curva, com esta chaveta curva, e eu tenho então chave, neste caso United States, 2 pontos e o valor, Washington DC, que neste caso era o país e a capital, não é? E aqui tenho Italy, Rome, England e London. Mas isto, a chave e o valor, pode ser números, pode ser floats, o que vocês quiserem. Podem misturar, podem ser o nome e a nota, não é? Pode ser perfeitamente, portanto é possível criar o que nós quisermos. Inclusive podem pôr números na chave e no valor de texto, tuplos na chave e texto
no valor, etc. Agora, não podem é colocar duas chaves iguais, ele não aceita. Porque a chave é o índice dele, não é? Portanto, nós temos que ter acesso para aceder à chave, ele não vai aceitar. Portanto, as chaves do dicionário devem ser imutáveis, ok? Portanto, não podemos alterar, não podemos usar objetos mutáveis ou alteráveis como listas, como chaves. Portanto, aqui na chave nunca podia ser uma lista. Aqui está a dar erro quando se tenta usar uma lista, tem que ser um tuplo, que é imutável, ou então e ele depois não deixa mais alterar isso. Podemos ter o len, acesso ao len, para saber o tamanho, ok? Do dicionário, dos itens dos dicionários. Podemos ter acesso a um determinado item, colocando a chave entre parênteses retos, por exemplo, country capitals. Se eu quiser saber a capital do United States, basta-me pôr aqui entre parênteses retos a chave e ele vai devolver o Washington DC. E podemos também alterar o valor de um determinado item, ou seja, referindo-nos à chave dele. Por exemplo, se eu quiser alterar a capital de Itália, em vez de ser Roma, passar para Nápoles, eu tenho que dizer o nome do dicionário, não é? Country Capitals, ir buscar a chave e mudar o valor. Ok? Portanto, o valor é possível alterar. Podemos adicionar novos itens, ele permite, ok? E portanto, cá está, aqui colocando o nome, um país que não existe igual a Berlim, e ele vai adicionar uma nova chave. Podemos remover com a del, com a função del e country capitals e a chave. Os métodos que podemos ter acesso são estes, não é? O pop remove um item com uma determinada chave, o update para adicionar ou modificar itens, o clear para remover todos, os keys devolve todas as chaves, os values retorna todos os valores. Okay? O get retorna o valor de uma determinada chave e o pop item retorna o último elemento, a última chave inserida, okay? E o valor como um tuplo. E o copy copia, serve para copiar para outro. E pronto, basicamente o iterando, vamos ver isto na próxima sessão, portanto não vamos entrar aqui. E basicamente é isto sobre variáveis complexas, não entrando na programação orientada a objeto, nas classes. São estas as principais variáveis complexas. A maior parte dos problemas que nos vão surgir podemos resolvê-los com listas apenas. Dificilmente precisaremos das outras, quando muito às vezes dos dicionários, embora podemos zipar duas listas, e às vezes podemos ter a necessidade de remover duplicados, então transformamos em set e tal. Mas basicamente é isto que vocês tenham para hoje. Obrigado.